Meus irmãos, neste momento em que nós iremos estudar a palavra do nosso Deus, é um momento muito importante, porque é através deste momento que nós aprendemos com Deus aquilo que Ele quer que nós façamos. E nós estamos passando, e não poderia deixar de falar nisso, esses problemas que afligem a nossa sociedade. A crise que vem acontecendo, já vinha acontecendo, política e de segurança na saúde, foi agravada com a vinda do corona. Estamos sendo repetitivos, mas todas as vezes que nós ligamos a televisão ou ligamos o rádio para ouvir notícias, essas notícias estão constantemente nos bombardeando, né, com essas notícias, de forma que nós falamos exclusivamente nisso. Há algum tempo atrás, se eu não me engano, no mês de outubro, eu estava aqui, neste mesmo púlpito, falando sobre o Salmos 42, versículos 1 e 2, em que o salmista conversava com a sua própria alma e dizia: por que estás aflita, minha alma? Por que estás triste? Por que estás tão depressiva? Lógico que não era essa palavra, mas trazendo para os nossos dias, é isso que o salmista estava dizendo, porque ele estava passando por uma dificuldade, e ele conversava com a sua alma como se quisesse uma resposta da sua própria alma. Mas a resposta para isso estava no próprio salmo que ele mesmo escreveu, o Salmo 121, quando ele diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que é soberano sobre tudo. Então, trazendo para os dias de hoje, nós vemos que nós estamos também passando por momentos difíceis, e provavelmente muitos de nós estão meio que depressivo, né? Muitos de nós estamos com a alma aflita por todos esses acontecimentos, porque a qualquer momento nós podemos nos contagiar ou nos contaminar com o vírus, a qualquer momento nós podemos sofrer as consequências da violência, da falta de leitos, essas coisas todas. E isso faz com que nós fiquemos com a alma aflita. E aí nós lembramos deste salmo que nós devemos procurar o refúgio, procurar o refrigério, procurar a segurança no Senhor nosso Deus. E nós oramos, e nós pedimos a Deus. Quantas vezes em nossas reuniões de oração, quantas vezes nas nossas reuniões de conselho, nós, ao orarmos, nós pedimos: Deus, abençoe o seu povo, não somente aqui no Rio de Janeiro, na IPT, mas abençoe o seu povo, todo o povo do mundo, toda a população daqueles que te servem, e também aqueles que não servem, porque tu és o Deus soberano sobre todos. Então nós pedíamos isso constantemente, queríamos que acontecesse um milagre, porque nós, dentro da nossa pequenez, dentro daquilo que nós podemos raciocinar, não víamos nenhuma saída humanamente que pudesse acontecer de forma que nos livrasse dessa situação, desta pandemia, desta confusão que nós vivemos. Então nós olhávamos para o alto e pedimos: meu Deus, nos ajude. E nós pedimos um milagre. E o milagre aconteceu. E a maioria das pessoas não percebeu que o milagre tinha acontecido. Nós estamos vivendo um momento de milagre. A vacina que hoje está sendo distribuída mundialmente é um milagre. Se vocês olharem a retrospectiva científica, uma vacina levava décadas, depois, com todo o avanço, ela levava anos para ser
colocada em uso, tinha que fazer testes e mais testes, mesmo usando toda a tecnologia existente. Por exemplo, não existe uma vacina contra o HIV. As pessoas continuam fazendo tratamento, tomando coquetéis de medicamentos para se manterem vivos, mas não existe a vacina, e esse vírus está atormentando desde os anos 80, pelo menos foi quando foi divulgado. E por que não tem uma vacina até agora? E essa vacina que vários países já fizeram e estão testando e estão vacinando as suas populações, só pode ser através da atuação do nosso Deus. E as pessoas não percebem isso. Se Deus não agisse na vida, no conhecimento de todos esses técnicos de diversas nacionalidades, para que uma vacina com esta condição fosse criada em menos de um ano. Se isso não é um milagre, eu não sei o que se pode classificar. Porque, na realidade, nós ficamos esperando que milagre seja aquela coisa fenomenal, aquela coisa sobrenatural. O cego passa a enxergar, o aleijado passa a andar, doenças incuráveis, de repente, com todos os exames dizendo que a pessoa está em fase terminal, e de um dia para outro a pessoa está boa andando, saindo por aí. Os milagres não são só dessa natureza. Eu tenho certeza, creio e tenho fé de que esta vacina só saiu nesse prazo tão curto, por atuação direta, procedendo um milagre na vida de todos nós da humanidade. E aí o que nós fazemos? Nós recebemos um milagre. Será que todos nós agradecemos ao nosso Deus mais esta bênção, por mais este milagre em nossas vidas? Será que nós nos colocamos de joelho e falamos: meu Deus, muito obrigado? Acredito que poucos fizeram isso. E o texto que nós fomos levados a estudar sobre ele, a ver o que Deus está falando para nós dentro dessa situação que nós falamos, da dificuldade da sociedade, das mortes, e de repente vem um milagre de uma vacina. E esse texto está em Salmos 103, versículos de 1 a 5. Que o próprio título já nos diz, é a misericórdia de Deus. E assim diz a palavra do Senhor: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades, quem dá cova diante da tua vida e te coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O nosso próprio Deus, o salmista aqui está dizendo: bendiga, ó minha alma, todos os momentos, todas as horas, tudo que acontece na vida. Nós devemos sim bendizer, dar graças a Deus por tudo que Ele fez. E quando a gente fala tudo, não é só dos milagres. Quando Ele fala tudo, não é só porque Ele atende aquilo que nós pedimos, quando na realidade Ele entende, né? Ele sabe que aquilo que estamos pedindo é bom para nós, porque quando não é bom para nós, Ele não atende, e na realidade Ele está atendendo, não dando aquilo que nos seria prejudicial. Nós temos que agradecer a Deus em tudo,
não somente quando nós pedimos uma coisinha qualquer, que para nós é importante, e que nós recebemos. Nós temos que pedir a Deus, temos que agradecer a Deus, as horas ruins e as horas boas. É a todo o momento, não somente quando Ele atende a nossas reivindicações. Nós temos esse complexo de achar que nós somos o centro. Se vocês observarem, e aqui me desculpem, talvez eu esteja fazendo uma crítica, né? Mas é uma coisa que eu constato, então não sei se seria uma crítica e sim uma constatação. A maioria das nossas orações, nós começamos a dizer: ó Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, mas nós te pedimos que cura fulano, nós te pedimos que faça isso, nós pedimos que faça aquilo, e nós começamos a pedir que Deus faça uma série de coisas, e depois nós simplesmente falamos: nós te agradecemos em nome de Jesus. Se vocês observarem, a maioria dessas orações que fazemos são de pedidos. Nós sempre estamos pedindo. Aí alguém vai dizer: mas nós temos que nos submeter realmente a Deus. Sim, não estou dizendo que essas orações não devam ser feitas, mas nós temos sim que fazer a todo momento o que diz o salmista: bendizeis a minha alma ao Senhor todos os dias. Nós temos que fazer orações de gratidão realmente. Nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida, seja que nós entendemos que seja bom ou que seja ruim dentro do nosso entendimento, mas que Deus não faz nada ruim para nós. Ele simplesmente não atende às vezes os nossos caprichos de pedir coisas que nós não temos que ganhar, mas nós sempre estamos pedindo. Mas nós temos que sempre agradecer, principalmente agradecer, porque tudo é feito para Deus. Nós não somos o centro do mundo. Se vocês observarem, se eu não me engano, 1 João, aliás, no Evangelho de João, quando Jesus ressuscita Lázaro, Lázaro já estava morto há 4 dias, e se vocês observarem, quando a pessoa que morre, não tem vamos chamar assim, um embalsamento, quer dizer, não é tratado, o caixão normalmente é fechado, isso com 1, 2 dias, já está cheirando mal, há 4 dias, todos os órgãos internos já explodiram, o cérebro já virou água, e Lázaro estava nesta situação, e Jesus chega até o túmulo e pede para que tirem a pedra, e depois ele fala: Lázaro, vem para fora. Mas antes dele fazer isso, antes dele chamar Lázaro, ele faz uma oração. Ele diz: Senhor, meu Pai, eu te dou graças por este momento, pelo que tu atendeste aquilo que eu pedi. Jesus está dando graças antes de fazer um pedido, antes de proceder esse milagre. Ele está nos dando um exemplo que nós devemos sempre agradecer. É interessante que nós lemos o tempo todo na Bíblia essa questão de gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para conosco. Dar graça é a vontade de Deus, e nós dizemos que somos servos de Deus, e nós dizemos ao tempo todo: Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és grande sobre todas as coisas. Mas dar graças a Deus é agradável ao Senhor, e é uma orientação, está claro aqui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Deus está pedindo para você, Deus está mandando: dai graças.
O que às vezes a gente fica pensando é que nós somos realmente o centro do universo. Achamos que fazer oração de gratidão é uma coisa assim, que não traz toda essa eficácia, é simplesmente um agradecimento. Fazer uma oração de gratidão como as pessoas falam, tem que fazer uma oração, temos que agradecer a Deus. Não. Muitas vezes você está doente, muitas vezes você está com um problema qualquer, muitas vezes você tem uma necessidade, e aí o que você faz? Você acha que tem que fazer aquela oração fervorosa, tem que fazer jejum e pedir que Deus resolva aquela situação. Não. Você tem que dar graças a Deus por aquela situação, porque o apóstolo Paulo 3 vezes ele orou a Deus pedindo que tirasse aquele espinho da carne, que nós sabemos que era uma enfermidade, e 3 vezes Deus negou. Jesus negou a ele 3 vezes, porque não era necessário aquilo para ele. E então o que Paulo fez? Ele passou a ver Jesus naquela enfermidade, e ele, todas as vezes, ele sabia que aquilo ali era para mostrar para ele que ele tinha que dar graças a Deus por tudo que ele estava recebendo. E olha por que passou Paulo. E nós, muitas vezes nós pedimos, vamos interceder por fulano, vamos interceder por ciclano. Mas quem diz que aquela doença naquela pessoa não foi uma doença que Deus permitiu para que ele mesmo se encontrasse com Deus? Nós não sabemos os motivos que levam a isso. Nós simplesmente achamos que nós temos que pedir e Deus está ali à disposição. E pior que hoje em dia, algumas denominações estão marcando dias de milagre. Hoje estamos convidando os irmãos para quinta-feira que vem, às 8 horas, aqui no templo, será o dia de milagre. Quer dizer, Deus está à disposição para fazer milagres. Deus está fazendo à disposição para trazer prosperidade. Quando na realidade, prosperidade não é aquilo que nós temos, e sim aquilo que não nos faz falta. Paulo dizia, vivo com pouco, porque esse pouco é o suficiente para mim. Eu vivo no pouco e vivo no muito. Graças a Deus. Nós estamos sempre cobrando de Deus e nunca agradecendo ao nosso Deus. E nós esquecemos que o centro de tudo não somos nós. O centro de tudo é Deus. Em Romanos 11:36 diz o seguinte: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente. Amém. Então, todas as coisas são para Deus, quer elas sejam boas para nós ou não. E nós temos que dar graças. Nós temos que constantemente, eu estou sendo repetitivo, agradecer. Devemos pedir, devemos confessar nossos pecados, devemos nos prostrar diante de Deus e nos humilharmos de sabermos que nós não somos nada sem Ele, sim, mas principalmente nós devemos dar graças a Deus, porque essa gratidão, esse fato de você dar graças a Deus, mesmo quando você perdeu um bem, por exemplo, que você acha que deveria reclamar, não, você dá graças a Deus. Você tem que dar graças a Deus por tudo, e aqui não diz que é graças a Deus só para essa ou aquela situação, é por tudo, seja ela, você entenda que é boa ou ruim, nós temos que dar graças a Deus. E neste momento, em que nós estamos passando por este milagre, da vacina que foi feita em tempo recorde,
é motivo, sim, para nós agradecermos. Agradecermos, inclusive, a atuação do coronavírus em nossas vidas. Mas que absurdo, Cláudio, você está falando isso? É sim, porque muita gente, ao estar contaminado, muita gente, ao estar agora se precavendo, eles começaram a ter um encontro maior com Deus. Quantas pessoas eu sei que se aproximaram de Deus, seja por medo, ou seja por qualquer motivo, mas ouviram a palavra. E quem garante que Deus permitiu ou não, que Deus tenha permitido que esse vírus tenha acontecido, para que isso acontecesse, para que chamasse a atenção das pessoas pela apostasia que existe na maioria das igrejas? Quem garante que não foi isso? Ah, mas é um absurdo Deus fazer isso. Não, não é absurdo. Deus é soberano sobre todas as coisas, e quem somos nós, barro, para chamar o olheiro e dizer, por que você está me fazendo desse jeito e não daquele? Não compete a nós fazer julgamento de Deus, porque nós não conhecemos todas as coisas. Quantas pessoas foram convertidas através de sofrimentos? Quantas pessoas se aproximaram de Deus, estavam se afastando de Deus, e pela necessidade, pelo medo, pela a questão de saber que somente Deus poderia fazer este milagre, ela se aproximou de Deus. Então não cabe a nós julgar se é isso ou se é aquilo. Eu não estou afirmando que o vírus seria uma atuação de Deus, não, mas através do vírus muitas pessoas se aproximaram de Deus. E nós temos que dar graças a Deus por essas pessoas. E nós temos que dar graças a Deus porque Deus está atuando. E nós temos que dar graças a Deus porque Deus é maravilhoso e tudo vem dele, e é para ele e é por ele. Então, oração, lógico que nós temos que fazer, lógico que nós temos que nos humilhar e dizer, Deus, nós precisamos de Ti a todo momento, nós não somos nada sem a Tua presença. Mas também nós temos que ser gratos. Gratidão agrada a Deus. E se nós somos servos de Deus e queremos agradá-lo, nós temos que dar graças a Deus a todo momento e a todo instante. E que Deus nos abençoe. E muito obrigado, meu Deus, até por este momento em que estamos falando com todas as pessoas que não estão aqui no templo, mas que estão nos assistindo pela internet. Que se você olhar, a internet tem sido também uma bênção na vida de muita gente. E podemos dizer que Deus iluminou a cabeça dessas pessoas que criaram a internet e que proporcionaram que agora, neste momento em que nós não podemos fazer ajuntamento, nós podemos levar a palavra, nós podemos levar o louvor, nós podemos levar a adoração a todas as pessoas mesmo distantes. Deus é maravilhoso e a todo momento nós devemos dar graças a Ele. Amém. Ouvimos a palavra do Senhor. E agora entraremos no momento do ofertório, o momento em que nós trazemos os dízimos e oferta à casa do Senhor, mas principalmente que nós também consagremos as nossas vidas ao nosso Deus. E este momento será conduzido pela nossa irmã Thelma. Para esse momento, irmãos, vamos ler o texto bíblico que se encontra no livro de 2 Coríntios 9, versos 6, 7 e 10, alternadamente. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver o proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Louvemos ao Senhor com alegria, com o hino 221 do Inário Novo Cântico.
um vaso de bênçãos. E que sejamos, irmãos, um vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. Nós vamos agradecer a Deus nesse momento pelos nossos dízimos e ofertas, consagrando-os ao Senhor. Através dos dízimos e oferta da igreja, nós conseguimos manter os nossos campos missionários, as instituições que a igreja apoia, e é com a fidelidade do seu povo que nós podemos chegar ao trono do Senhor para agradecer. Lembramos também de orar nesse momento pelo obreiro Edivaldo e Marilene, do campo Correntes, em Pernambuco. Para onde eles estiverem, Deus também esteja com ele, cuidando, ajudando os seus familiares, as suas igrejas, enfim. Não nos esquecemos de orar durante toda essa semana por esses irmãos. Oremos ao Senhor agora, consagrando os nossos dízimos e ofertas. Senhor Deus, nesse momento, queremos te agradecer pela vida de cada irmão, Senhor. Cada irmão que contribui e com este gesto na sua casa, Senhor, a casa do tesouro, nunca tem falta, Senhor, para ajudarmos as instituições apoiadas pela igreja, os campos missionários também que a igreja apoia, que são 22, Senhor, os missionários que a igreja, Senhor, ajuda e que praticamente são o seu único sustento, que provém aqui da nossa igreja, Senhor. Te agradecemos pela liberalidade do teu povo, Senhor, que cada um, cada irmão, cada membro da sua igreja esteja, Senhor, em paz no seu coração, no seu lar, com saúde, nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, Senhor. Mas, graças a Deus, as portas da sua casa
estão abertas a todos, Senhor. Muito obrigado. Fica com o nosso irmão, o obreiro Edivaldo e sua esposa Marilene, que eles também continuem, Senhor, tendo força para levar a Tua palavra em lugares tão distantes. É isso que te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, estamos no final do nosso culto e o Senhor nosso Deus, Jesus, nos ensinou a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, a oração dominical. Vamos encerrar então este culto, todos nós orando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.